Está gravando já. Então, começamos a gravação da aula de hidrologia de hoje para a turma EFL 181. Hoje, dia 3 de maio, né, de 2021. Já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, né? Então, está aí apresentando a tela, né? Beleza, então já está compartilhando a tela. Então, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui na página da disciplina, né? Vamos entrar na página da disciplina aqui. Entrou na página da disciplina, né? Aí nós vamos aqui em hidrologia, turma EFL 181. Bom, então está aqui, né? A página da disciplina, né? A página da disciplina está aqui, né? Então nós temos aí, já tivemos aí, estamos com 2 atividades avaliativas já, né? Tem aqui na segunda semana, vamos ver aqui, a pesquisa, né? A pesquisa intitulada Bacias Hidrográficas, Principais Bacias Hidrográficas Brasileiras e Mundiais, que foi até dia 30 de abril, né? Vocês já mandaram. E tem, para essa semana, né? Para essa semana, o envio dos questionários do capítulo 1 e 2 até o dia 5, até quarta-feira, né? Vocês podem enviar esses questionários aí, né? Com as perguntas e com as respostas, tá? Até o dia 5, né? Então, o que acontece? A videoaula, né? Que eu falei para vocês da semana passada é essa aqui, ó. Vocês veem aqui, terceira semana, né? Ó, terceira semana, videoaula da semana, tá? Então, você clica aqui em videoaula da semana, assista. Você clica aqui, você vai ser direcionado para o YouTube, né? Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vai abrir aqui o YouTube, né? Vamos ver se vai. Ele demora um pouquinho para abrir o YouTube, esse mesmo. Vamos ver aqui. Demora um pouquinho, né? Valendo 10 pontos. Então aí, né, nós temos a aula gravada, né? Vamos ver aqui. Essa aula foi gravada, serve para vocês também. Eu falo na própria aula isso, né? Só para vocês entrarem lá e assistir essa aula, valendo para a aula da semana passada, tá? A aula da semana passada, então, está gravada aqui para vocês. É só vocês entrarem e assistirem. Para quem ainda não assistiu, né? Entra lá, acessa, né? O YouTube e vai assistir essa aula da semana passada. Tá ok? Alguma dúvida por enquanto? Não, né?
vamos voltar aqui à página da disciplina. Bom, então nós temos aqui os slides que nós estamos usando, né? Os slides aí que nós estamos utilizando. Nós estamos, né? Até nós paramos, vamos lá onde nós paramos, né? Vamos avançando aqui. Eu parei aqui eu falei dos custos d'água, padrão de drenagem, cobertura. Eu parei aqui, né? Então eu falei sobre o final aqui, né? O último slide foi densidade de drenagem, que eu falei. Se vocês olharem na aula gravada, vocês vão ver isso, né? E aí nós vamos falar agora de cobertura vegetal da bacia, né? Então nós estamos falando da bacia hidrográfica, das bacias hidrográficas, né, gente? Essa bacia hidrográfica, né? Que é a nossa unidade de estudo, né? A nossa unidade de estudo são as bacias hidrográficas. Então, o que acontece? Quando você vai estudar hidrologia, né? Você vai estudar as bacias, né? Você não vai estudar uma cidade separadamente. Você pode até estudar, mas normalmente você estuda uma bacia, né? O que está acontecendo na bacia hidrográfica? O que está acontecendo nela? Né? Então, aí, você tem essa unidade de estudo que são as bacias hidrográficas. Bom, nós estamos falando de padrões de drenagem, né? Nós falamos sobre densidade de drenagem, nós falamos sobre o anterior aqui, que são as ordens dos custos de água, né? Falamos disso aí, tem mais coisa para ver, né? Mas agora nós vamos falar da cobertura vegetal da bacia, certo? Então, a cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica é muito importante você ter essa informação aí. Se você está estudando a sua bacia hidrográfica, você precisa conhecer qual que é a cobertura vegetal que predomina ali, né? Porque ela vai influenciar em alguns aspectos. Então, ele fala o seguinte, o autor, cobertura vegetal é mais de natureza geológica dos terrenos, né? A maior ou menor rapidez do escoamento superficial está relacionada com isso. Então, se eu tenho um escoamento superficial mais rápido ou mais lento, né? Ou seja, uma enxurrada sobre o solo mais rápida ou mais lenta, falando de enxurrada de uma forma assim mais simplória, né? Mas o certo mesmo é falar escoamento superficial. O escoamento superficial, se ele for mais rápido, você pode ter um escoamento superficial mais rápido ou mais lento, dependendo da cobertura vegetal da bacia, né? Dependendo da cobertura vegetal da sua bacia. Aí ele fala assim, ó, influencia também na taxa de evaporação da bacia, né? Com uma ação regularizadora das vazões, sobretudo nos climas secos. No caso de grandes cheias, com elevados caudais, ou seja, elevadas vazões, a sua ação é, no entanto, praticamente nula. Desempenha papel importante e eficaz na luta contra a erosão dos solos. Então, é o que nós comentamos na aula passada, né, gravada, que vocês vão assistir, que a erosão do solo, né, está intimamente ligada com a cobertura vegetal, né? Se o seu solo ele não tem cobertura vegetal, o solo da sua bacia não tem cobertura vegetal, o que acontece? A chance de erosão é muito grande, né? A chance de erosão é muito grande na sua bacia, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente procura fazer, no caso da conservação de uma bacia hidrográfica, é aumentar a cobertura vegetal, né? Você vai aumentar a cobertura vegetal sobre a bacia hidrográfica, tá certo? Você vai colocar, por exemplo, vamos dizer que você tem uma área tá, sem vegetação, você vai fazer um plantio de
você vai plantar ali espécies de porte pequeno, né, que são de porte mais baixo, de porte médio, e aquelas de porte mais alto, no caso as árvores, né? Você faz um escalonamento assim, né, para poder ter uma cobertura vegetal eficiente, né? É o ideal, né? Mas qualquer vegetação que você colocar sobre a bacia, tampando o solo ali, cobrindo o solo, dificultando, né, as intempéries, isso aí vai facilitar no combate à erosão, né? Então, além disso, nós temos o seguinte, que, como ele falou ali, vai influenciar na taxa de evaporação, né? O solo coberto, né, o solo com cobertura vegetal, é um solo que tem menos evaporação, né? O solo evapora menos, porque ele está coberto, né? O solo está coberto, ele está protegido, está tampado, né? A radiação solar não vai incidir diretamente sobre o solo, então a evaporação ela vai diminuir bastante, certo? A perda de água por evaporação diminui muito, né? Além do combate na luta, né, contra a erosão também, que a cobertura vegetal ela tem como aspecto importante. Tudo bem? Bom, características geológicas, né? Características geológicas. O estudo geológico dos solos e subsolos tem por objetivo principal a sua classificação segundo a maior ou menor permeabilidade, dada a influência que tal característica tem na rapidez de crescimento das cheias. Então, ele faz essas características geológicas aí, tem a ver com as rochas, né, que dão origem aos solos e tudo mais. Isso vai influenciar basicamente a questão que ele fala aí da permeabilidade do solo, né? Então, o solo vai ser mais permeável ou menos permeável, tá? Eu posso ter um solo mais permeável, né? Solo mais permeável ou solo menos permeável, tá certo? Então, essa permeabilidade está relacionada, dentre outras coisas, com as características geológicas, né, do solo. Então, ele fala assim, ó, a existência de terrenos quase ou totalmente impermeáveis impede a infiltração, facilitando o escoamento superficial e originando cheias de crescimento repentino. Já os permeáveis ocasionam o retardamento do escoamento devido à infiltração, amortecendo as cheias. Exatamente isso, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Algumas aulas passadas. Se a água não infiltra, ela vai escoar, né? Certo? E se ela escoa, e se ela escoa, ela vai infiltrar pouco. Então, um aspecto está relacionado com o outro, a infiltração e o escoamento, né? A infiltração e o escoamento, eles são inversamente proporcionais, né? Quanto maior a infiltração, menor o escoamento. Quanto menor o escoamento, maior a infiltração, né? Então, essas características geológicas influenciam também nesse aspecto aí de infiltração e de escoamento de água na bacia, tá? Infiltração e escoamento. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Cláudio Novo. Oi. Você pode explicar de novo aquela questão da característica geológica? O que tem a ver com a permeabilidade, impermeabilidade? Sim, vamos voltar aqui, né? É o seguinte, essas características, o que é característica geológica? Geológica está relacionado com as rochas, né? Geologia está relacionado com as rochas. Então, as rochas que estão no solo, que dão origem ao solo, né? A gente sabe que o solo ele é originário das rochas, né? O solo ele vem das rochas, ele vem do intemperismo das rochas. Então, as rochas vão se degradar, vão se decompor, né? Intemperizar e formar os solos. Então, essas rochas presentes no solo,
elas vão dificultar a permeabilidade, vai ter uma menor permeabilidade. Então, um solo mais rochoso, um solo que tenha mais rochas na sua composição, ele se torna um solo mais pobre, mais pobre, um solo mais raso, um solo que tem menos, o perfil dele é muito pequeno. Então, a infiltração nesse solo é muito baixa, né? Muito pequena. Consequentemente, se a infiltração é pequena, o escoamento vai ser grande, né? Então, aí vai ter o quê? Eu vou ter um escoamento grande. Se eu tenho um escoamento maior, a chance, né, de ter enchentes, de ter erosão é maior, tá? Então, as rochas, né, as características geológicas estão relacionadas com isso, que o solo, né, que é originário das rochas, essas rochas vão atrapalhar, vamos dizer assim, o escoamento, a infiltração, a permeabilidade, né? A permeabilidade do solo vai ser prejudicada, né? Ela vai ser menor no solo mais raso, né? Então, no solo mais raso, a permeabilidade é menor. Consequentemente, o escoamento é maior. Tá certo? É isso que você queria saber? Obrigada. Isso aí. Então, ok. Então, olha só. Bacia impermeável. Bacia impermeável. Uma bacia, gente, para ser impermeável, tem que ser uma situação bem, assim, específica, né? Porque, por menos que tenha permeabilidade, a bacia tem um pouco de permeabilidade. Ela não é totalmente impermeável, né? A não ser que a gente esteja falando aí de uma bacia urbana, né? Uma bacia, por exemplo, que está uma cidade, né? Aí essa bacia pode ser impermeável. Não em todos os pontos, porque mesmo numa cidade aí totalmente impermeabilizada por asfalto, existem pontos, né? Existem locais que têm vegetação na cidade. Mas, assim, de uma forma geral, a gente chama de bacia impermeável. Praticamente não existe infiltração de água no solo, né? Não existe infiltração, ou a infiltração é baixíssima, né? A gente considera como bacia impermeável. Se você pensar, por exemplo, onde está, por exemplo, a bacia onde está a cidade de São Paulo, por exemplo, né? Naquela bacia lá, ela é uma bacia impermeável praticamente, né? Na região metropolitana de São Paulo, no município de São Paulo, que tem muito asfalto, né? Muito calçamento e tudo. Então, a bacia é impermeável, porque não existe infiltração, ou existe uma infiltração baixíssima de água, né? Então, o autor fala o seguinte, a bacia impermeável. Ao receber uma certa precipitação, dá origem a um escoamento superficial com elevada ponta. Isso nós vamos ver depois, na hora que a gente entrar na apostila. Quem leu o capítulo 2 já viu isso aí, né? O capítulo 2 da apostila. Lá tem os gráficos mostrando essa elevada ponta que ele está falando aí, né? Nós vamos ter um pico muito grande de escoamento, né? O pico de escoamento muito grande. Se bem que lá na apostila ele está falando, o pico que ele mostra é o pico de vazão, né? É o hidrograma que ele mostra lá na apostila. Depois nós vamos mostrar para vocês lá a apostila. Mas também, né, nós vamos ter um escoamento muito grande, né? Uma bacia impermeável. O escoamento é muito alto, porque a infiltração é muito baixa, né? Por que a infiltração é muito baixa? Porque a bacia é impermeável. Se a bacia é impermeável, a infiltração é muito baixa, ou quase nenhuma. Consequentemente, o escoamento superficial vai ser muito alto, né? Com essa elevada ponta que ele fala aí, o pico, né? Um pico muito grande de escoamento. Bom, bacia permeável. Bacia permeável, né? Dá origem a um escoamento superficial de forma achatada e cuja ponta máxima é bastante retardada em relação ao início da precipitação. Então, é um gráfico mais suavizado, né? Nós não vamos ter um pico tão pronunciado de escoamento como na bacia impermeável, né? Existe um achatamento da curva, né?
essa curva é achatada. Por quê? Existe uma atenuamento, uma atenuação, né? Uma atenuação do escoamento. Esse escoamento é atenuado, ele é suavizado, né? Pela permeabilidade da bacia. Porque existe o quê? Infiltração de água na bacia, no solo, né? No solo da bacia. Então, nós podemos ter essas duas situações, bacia impermeável e bacia permeável. Tá? Acho que ficou claro para vocês, né? O que é uma bacia impermeável e o que é uma bacia permeável, né? Se tiver alguma dúvida, né, vocês podem abrir o microfone aí e perguntar, tá, gente? Pode perguntar, que até facilita para a gente aqui poder, né, direcionar aqui a nossa aula aqui. Tudo bem? Bom, transporte de sedimentos, né? Transporte de sedimentos. Então, o autor diz o seguinte: ó, a existência de maior ou menor transporte de sedimento depende da natureza geológica dos terrenos, né? É claro, né? Tem solos que são mais friáveis, eles são mais soltos, né? Então fica mais fácil de ocorrer um transporte desse solo pela água, né? Esse sedimento pode ser transportado com mais facilidade, dependendo da situação, dependendo do comportamento do solo. Que ele chama aqui de natureza geológica, né? Então ele fala também assim, ó, o seu conhecimento é fundamental, né? A natureza geológica dos terrenos é fundamental, o conhecimento disso, visto que a erosão e a sedimentação das partículas altera a topografia do leito do rio, podendo essa transformação chegar ao ponto de aniquilar a obra projetada pela diminuição do potencial hídrico do curso de água e assoreamento da barragem, por vezes apenas recuperável, mediante o dispêndio de grandes somas. Então, é exatamente isso. Nós podemos ter o quê? Dependendo da natureza geológica do terreno, dependendo do tipo de terreno que nós temos, dependendo do tipo de solo que nós temos, nós podemos ter o quê? Um transporte de sedimentos muito intenso, né? Um assoreamento muito intenso. O que é o assoreamento? O assoreamento é quando você deposita, né, solo dentro de um curso d'água, por exemplo, dentro de um rio, né? Então, quando vem a água da chuva, vem o escoamento, né? E leva esse solo e deposita esse solo dentro do leito do rio, está ocorrendo o assoreamento, certo? Assoreamento é isso. Então, isso pode acontecer de forma muito intensa, né, dependendo da natureza geológica do terreno. Isso pode trazer aí problemas sérios, né? Diminuição do potencial hídrico do curso d'água, que nós vamos entupir, entre aspas, né, o leito do rio, e vai diminuir a quantidade de água escoando por esse rio. A vazão do rio vai diminuir. Então, o que acontece? Esse transporte de sedimentos, ele é um reflexo, né? Ele é um reflexo da situação de conservação do solo da bacia. Então, se o solo estiver bem conservado, né? Se o solo estiver bem conservado, você vai ter um baixo transporte de sedimentos. Baixo transporte de sedimentos, né? O solo conservado, né? Se você tiver ali com o solo coberto por vegetação, um solo com práticas de conservação, né? De solo e água. Então, se você lançar mão dessas práticas aí, você vai conseguir reduzir bastante o escoamento superficial e também, consequentemente, o assoreamento, né, o transporte de sedimentos, tá? Então, o transporte de sedimentos, ele é visto nesse enfoque aí, né? Aí ele fala no final aqui, né, dispêndio de grandes somas, ou seja, você pode tentar recuperar a sua área
o seu curso d'água, mas você pode ter que gastar muito dinheiro para fazer isso, né? Existem obras que são muito caras, né? Fica muito caro para você recompor ou melhorar a situação do seu curso d'água. Por quê? A partir do momento que houve assoreamento, você vai ter que ter obras para poder tentar retirar do rio aquele material que foi lançado, o que é, às vezes, impraticável, né? Na prática, não dá para se fazer, às vezes. Então, você vai ter que lançar mão de outras práticas, por exemplo, plantio de mata ciliar, né? Que normalmente a gente não tem, né? Normalmente você não tem mata ciliar nos rios. Não existe mais, né? É difícil você ver aí um curso d'água, né? Um rio, né? Que tenha mata ciliar, né? Muito difícil. As matas ciliares estão todas aí praticamente aniquiladas, todas removidas. Então você tem que lançar mão de práticas para recompor mata ciliar, recompor mata de topo de morro, etc. Tá? Então, o que ele fala é que o dispêndio de grandes somas. Tem que gastar muito dinheiro para tentar recuperar o seu solo que foi, o seu rio que foi assoreado, né? Tá ok, gente? Tudo bem por enquanto? Ah, sim. Então tá bom. Características térmicas, né? Características térmicas. Antes disso, eu vou sair dessa apresentação aqui. Estamos no slide 31, né? Vamos aqui, só para mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, depois nós voltamos para esses slides. Deixa eu entrar aqui na, na apostila, né? Vamos entrar na apostila aqui, para eu mostrar para vocês, né? A apostila que vocês estão usando aí, é essa apostila aí, né? Vamos entrar lá no capítulo 2 para mostrar para vocês uns aspectos ali. Vamos lá. Então, lá, capítulo 2, bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica. Bom, aqui então é o que eu queria falar, né? Antes da gente ir lá continuar naqueles slides lá, eu queria abordar esses aspectos aqui. Falar um pouquinho deles, né? A questão, né, das características fisiográficas, a forma da bacia, né? Eu queria comentar sobre a forma da bacia. Forma da bacia. Existem outras características fisiográficas que nós vamos falar mais adiante, né? Mas eu quero falar agora sobre a forma da bacia, né? Então, a forma da uma bacia hidrográfica, vamos acompanhar aqui, né? Vamos acompanhar aqui. A bacia hidrográfica, ela pode ter, basicamente, três formatos, três tipos de formatos, né? Então, eu posso ter uma bacia com formato mais arredondado, né? Que é essa bacia aqui, ó, que o mouse está mostrando. Essa bacia mais arredondada, certo? Está aqui a bacia, né? Está aqui, ó, o divisor de águas, que está pontilhado aqui, né? Nós falamos na aula passada, o divisor de águas. Estão aqui os tributários ou afluentes, né? Então, está aqui a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, de formato arredondado, né? Que ele fala aqui embaixo, bacia arredondada, né? Essa bacia arredondada aí, essa bacia arredondada, ela tem o seguinte: nós temos o chamado hidrograma, o hidrograma da bacia. O que é o hidrograma da bacia? O hidrograma da bacia é um gráfico que mostra a vazão da bacia em relação ao tempo, tá? Vazão da bacia em relação ao tempo. Ok? Então,
esse gráfico aqui, ó, por exemplo, esse gráfico aqui, que o mouse está mostrando para vocês aí, está aqui, ó, vazão no eixo Y, em metros cúbicos por segundo, e tempo em horas. Tá? Então, vazão no eixo Y, é sempre assim. Vazão no eixo Y, que é a letra Q, né? Q maiúsculo, que é a vazão, Q, metros cúbicos por segundo, certo? No eixo Y. No eixo X, o tempo, em horas. E aí nós temos o gráfico. Então, veja bem a diferença, né? Numa bacia arredondada, o que acontece? Essa vazão que ele está falando aqui, ó, essa vazão, é a vazão chamada vazão na seção de controle, ou na seção principal, né, do rio. Seção de controle ou seção principal. É a vazão exatamente aqui onde o mouse está mostrando, aqui, ó. A vazão nesse ponto aqui, ó, que o mouse está mostrando. Você vai medir a vazão nesse ponto, no chamado exutório, né? No exutório do rio, no exutório da bacia, né? Então, eu vou medir a vazão lá no exutório, lá na seção de controle, ou na seção principal, que é a mesma coisa. Eu vou medir a vazão lá, vou monitorar a vazão. Mais do que medir, eu vou monitorar, né? Eu vou ter medições sucessivas de vazão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, se eu tenho medições sucessivas, ou monitoramento da vazão, eu vou ter vários valores de vazão, né, ao longo do tempo, né? Eu vou ter vários valores de vazão ao longo do tempo. Não é isso? Eu vou ter um monitoramento, né? Eu vou ter um monitoramento da bacia, da vazão da bacia. Então, o que vai acontecer? Na bacia circular, na bacia arredondada, né? O que vai acontecer? Nós podemos ver aqui no gráfico que a vazão, né, desse hidrograma aqui, esse gráfico aqui é chamado de hidrograma, tá? Hidrograma, com H. Hidrograma. Aí vem aqui, ó. Eu vejo aqui que a vazão sobe, vai até lá no alto, né? E depois ela cai. Certo? Então, eu vou ter um pico aqui, ó. Tem um pico. Existe um pico de vazão. Bem pronunciado, né? Bem pronunciado esse pico de vazão. Olha só. A vazão começa a subir, ela sobe rapidamente, chega no pico e depois cai rapidamente também. É o hidrograma característico de uma bacia arredondada, esse gráfico. Toda bacia arredondada vai ter um gráfico semelhante a esse aí. Tudo bem? Entendido, né? Entendido. Beleza. Então, o que eu vou dizer? Essa bacia arredondada, ela tem um potencial de causar cheias muito grande, né? Por quê? Porque olha só o pico, né? A vazão estava baixa, subiu demais, foi lá no alto e caiu. Então, essa vazão, ela aumenta rapidamente. Então, você tem uma vazão, num determinado momento, passou um pequeno espaço de tempo, a vazão já está lá no alto, muito, muito grande a vazão. Então, eu vou ter o quê? Uma chance de cheias muito grande, de enchentes, né? Inundações. Lá no exutório, né? Lá no exutório. Então, é uma bacia circular. Então, as bacias circulares têm essa característica. Toda vez que você pegar um desenho, um mapa, uma ilustração de uma bacia, né? Mostrando que essa bacia tem um formato arredondado, você pode saber que aquela bacia tem chance de cheias muito grande, né? A chance de ocorrer inundações naquela bacia é muito alta, certo? E o hidrograma característico é esse aqui, ó. Tá aqui. Bom, agora, existe uma outra situação que é uma bacia elíptica, né?
bacia elíptica. Essa bacia elíptica, ou alongada, né? Ela é uma bacia que tem um formato diferente. Olha só, vamos comparar essa bacia circular com essa bacia elíptica, né? Então, a bacia circular tem aquele comportamento que eu já expliquei, e aqui a bacia elíptica, né, que tem o formato da bacia, ele é mais alongado, olha só. Não é circular, não é um círculo, né? É mais alongado, né? Certo? Então, o que vai acontecer? Numa bacia dessas, numa bacia elíptica dessa aí, olha a diferença do hidrograma. Eu tenho também a vazão em relação ao tempo, né? Vazão em metros cúbicos por segundo e tempo em horas. Eu vou ter aqui a vazão, ela vai subir também, claro, né? Que vai subir porque está chovendo, né? Então, tem uma precipitação, vai ocorrer chuva aí, no caso, vai aumentar a vazão no exutório. Então, subiu a vazão. Só que essa vazão, ela não vai até lá no alto. Ela vem até um ponto aqui e depois ela suaviza. Existe um platô aqui, ó. Vai ter um platô da curva, né? Essa curva vai ter um platô, vai praticamente estabilizar a vazão, depois ela cai, né? Então, eu não tenho... Olha aqui, vamos comparar os dois. O de cima aqui e o de baixo aqui, ó. Né? Então, o hidrograma de cima é da bacia circular, o hidrograma de baixo é da bacia elíptica. Então, na bacia elíptica, não existe esse pico tão pronunciado assim de vazão, né? Esse pico de vazão não existe. Esse pico pronunciado, né? Vamos falar assim. Esse pico tão grande de vazão, ele não existe. Então, numa bacia alongada, as chances de cheias ou de inundações são bem menores, né? Diminui bastante a chance de cheias numa bacia elíptica. Então, quando a gente vê, volto a dizer, quando a gente vê o desenho de uma bacia elíptica, você bate o olho no desenho e vê que ela é mais alongada, você pode saber que a chance de cheias nela diminui bastante, tá? Comparando aí com uma bacia circular, né? É claro que a bacia pode não ser perfeitamente circular, mas lembra muito um círculo, né? Uma bacia que lembra muito um círculo. Então, tem mais chance de cheias. A bacia mais alongada, mais elíptica, ela tem menos chance de cheias, por causa do hidrograma, do pico de vazão do hidrograma. Tem essas duas. E existe um terceiro tipo, né? Que é a bacia ramificada ou radial, né? Bacia ramificada ou radial, né? Essa bacia ramificada ou radial, ela tem um formato meio que misturado, né? É como se fosse um cruzamento da bacia circular com a alongada, né? Com a elíptica, não é isso? Você cruzar esse círculo aqui com esse aqui, daria mais ou menos isso aqui, né? Em tese, né? Daria isso aqui. Então, o formato dela é mais irregular, né? Um formato assim meio esquisito, né? Vamos falar assim. Olha só o formato dessa bacia ramificada, né? Ela é diferente, né? Então, o que vai acontecer nessa bacia ramificada? Na bacia ramificada, o hidrograma tem esse comportamento aqui curioso. Ele tem dois picos de vazão, né? Não tão grandes quanto o circular, não tão altos, né? O pico não é tão grande, ele é mais atenuado, mas existem dois picos, tá? Ou três, depende da bacia. Mas normalmente são dois, né? São esses dois picos aqui. A vazão sobe até um pico, que não é tão alto igual o da circular, depois cai, depois sobe de novo, depois cai de novo. É a bacia ramificada, né? Bacia ramificada. Então, nós temos esses três tipos de bacia, tá, gente? Esses três tipos de bacia que nós comentamos aí. A bacia circular, a bacia elíptica e a bacia ramificada ou radial, né? Ramificada ou radial, tá?
E o gráfico que nós estamos vendo, né, à direita, é o chamado hidrograma. Hidrograma. Alguma dúvida? Essa bacia, ela tem mais chance de cheia, Claudio, ou não? Qual delas? A ramificada? Ramificada? A ramificada, ela tem uma chance, vamos dizer, maior do que a bacia, essa segunda aqui, ó. A chance dela em relação à bacia elíptica é maior, né? Comparando a bacia ramificada com a bacia elíptica, a bacia ramificada tem uma chance de cheias maior em relação à elíptica. Agora, em relação à circular, é menor, tá? Ela fica mais ou menos no meio do caminho aqui, entre as duas, não? Ela fica mais ou menos no meio aqui, tá? Então, assim, vamos falar assim, que ela tem, né? Ela é intermediária, né? Ela é menor do que a circular, né? E maior do que a elíptica. É menor do que a circular e maior do que a elíptica. Por quê? Ela tem aqui, ó, ela tem dois picos, né? Os picos são menos pronunciados, mas existem esses picos. Existem esses dois picos de vazão, né? Então pode acontecer sim, tá? Todas podem ter, mas a chance é menor, né? Não estou dizendo que a bacia elíptica nunca vai ter cheias. Não. Ela pode ter, mas a chance é menor, né? Comparando com as outras. Ok, né? Bom, Ok. então, gente, nós temos ainda, né, aqui dentro do capítulo 2 que vocês estão estudando aí para fazer o questionário, além da forma da bacia que nós comentamos, que é uma das características fisiográficas importantes, nós temos outras características fisiográficas. Aqui ele fala, por exemplo, do fator de forma, né? Ele fala do fator de forma. O fator de forma, o KF, né? Isso aqui, eu acho que eu vou só fazer um comentário rápido e depois nós vamos falar, né? Nós vamos falar do fator de forma e do coeficiente de compacidade dos dois, depois nós vamos entrar numa outra hora, na outra apostila que estamos usando aí, vamos usar, nós vamos entrar lá e falar de outras características fisiográficas, que não tem nessa apostila aqui, tá? Essa apostila não tem todas as características fisiográficas, não. Tem uma outra apostila que tem mais características fisiográficas, e aí nós vamos entrar nela lá para poder explicar melhor, né? Então, eu vou falar do quê aqui? Eu vou falar do fator de forma e do coeficiente de compacidade. Então, o que vem a ser esse fator de forma, né? O que vem a ser o fator de forma? Como está falando aí, é a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia. Largura média e o comprimento axial da bacia. O que vem a ser esse comprimento axial? O comprimento axial é aquele comprimento medido de ponta a ponta, né, sem levar em conta a sinuosidade da bacia. Então, por exemplo, eu pego uma linha reta, puxo daqui, onde o mouse está mostrando, ó, olha o mouse aqui. Ó. Eu pego uma reta, puxo aqui do exutório até a cabeceira da bacia, até aqui no início do curso d'água principal. Uma reta. Então, esse é o comprimento axial da bacia. Né? Então, a relação entre a largura e a largura média. A largura média é a largura da bacia. Então, eu vou pegar várias medições de largura aqui, ó. Esse pedacinho aqui é uma largura. Aí vem aqui e meço uma outra largura aqui, uma outra largura de cá, uma outra aqui, várias larguras, né? E aí nós vamos ter a largura média, né? Largura média. Eu vou somar todas as larguras e dividir pelo número de larguras, que é uma média aritmética, tá? Então, a relação entre a largura média da bacia, a relação entre a largura média da bacia e o comprimento axial, que nós já falamos o que é,
é o fator de forma, chamado de KF. KF, né? Então, aqui, ó, mede-se o comprimento da bacia, comprimento axial, né, o L, quando se segue o curso da água mais longo, desde a desembocadura até a cabeceira mais distante da bacia. Né? A largura média, L, é obtida quando se divide a área pelo comprimento da bacia. Então, eu posso também achar a largura média dividindo área pelo comprimento da bacia. Né? Eu posso achar a largura média assim. Ou então, eu tenho todas as larguras médias da bacia, somo todas e divide pelo número de larguras. Eu posso achar a largura média dessas duas formas. Tá? As duas formas aí eu posso usar. Bom, então, é o que ele fala aqui, né? Ó. O fator de forma é a largura média dividida pelo comprimento axial, está aqui. A largura média pode ser encontrada dividindo a área pelo comprimento, né, da bacia, né? A área por comprimento vai me dar a largura média. E aí, logo, eu vou ter que o KF é essa fórmula aqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula para achar o KF. Essa é a fórmula do KF. KF é igual a área dividido por L ao quadrado. KF é igual a área dividido por L ao quadrado. Tá? Então, o fator de forma é um índice indicativo da tendência para cheias de uma bacia. Uma bacia com fator de forma baixo é menos sujeita a cheias do que outra do mesmo tamanho, porém com fator de forma maior. Tá? Isso se deve ao fato de que uma bacia estreita e longa, com um fator de forma baixo, há menos possibilidade de ocorrência de chuvas intensas, cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. E também, numa tal bacia, a contribuição dos tributários atinge o curso da água principal em vários pontos ao longo do mesmo, afastando-se, portanto, da condição ideal da bacia circular, discutida no item seguinte, né? Na qual a concentração de todo o deflúvio da bacia se dá num só ponto. Então, o que acontece? A bacia, né, que tem, né, um índice, o fator de forma, né, o fator de forma é quando o fator de forma dessa bacia, né, ele fala assim, ó, uma bacia com fator de forma baixo, né, então, se o fator de forma é menor, eu tenho um fator de forma mais baixo, nós vamos calcular isso depois, tá, gente? Fazer exercícios disso. Se o fator de forma é mais baixo, a chance de cheias é menor do que naquele que se calcula o fator de forma e dá um valor mais alto. Né? Então, o fator de forma, ele tem essa relação aí. Valores mais baixos, menos sujeito a cheias. Valor mais alto, mais sujeito a cheias. Tá? E esses valores mais altos, normalmente, estão relacionados com bacias circulares. Bacia circular, né? Nós falamos, bacia mais circular, ela tem uma tendência maior a cheias, né? Então, nessas bacias circulares, aí o fator de forma dá um valor mais alto. Agora, o que é alto, o que é baixo, nós vamos ver no exercício depois que nós fizermos. Tá? Bom, aí tem o coeficiente de compacidade, também chamado de índice de Gravellius. Coeficiente de compacidade ou índice de Gravellius, né? O que é isso? Coeficiente de compacidade ou índice de Gravellius? É a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área igual da bacia. É um conceito assim um pouquinho difícil, não é difícil, é um pouquinho assim, um pouquinho abstrato, né? Vamos dizer assim. Então, a relação entre o perímetro da bacia, ou seja, divisão, né? Divisão entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área igual da bacia. Aí tem essa fórmula aqui, ó. KC
é igual a P dividido por 2πr, né? Ou seja, perímetro dividido por área do círculo igual da bacia. Área do círculo de área igual da bacia. É essa fórmula aqui. Tá? Aí, essa fórmula a gente nunca, praticamente não usa. A gente usa essa fórmula de baixo. Mas essa fórmula aqui é a fórmula que está mostrando o conceito de coeficiente de compacidade, né? Ele falou aqui, ó. Relação entre o perímetro da bacia, P, e o perímetro de um círculo de área igual da bacia, 2πr, porque o perímetro de um círculo é 2πr, né? Para a gente calcular o perímetro de um círculo, você multiplica 2πr, tá? Esse é o perímetro do círculo. Beleza, né? Então, se eu substituo 2,5, né? O 2,5 aqui no 2,6, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Essa fórmula, né? Essa fórmula, melhor dizendo. Kc, que é coeficiente de compacidade, ou índice de Gravellius, é 0,28 perímetro, né? 0,28 vezes o perímetro, dividido pela raiz quadrada da área. Raiz quadrada da área. Aí vai dar um número adimensional, né? Um número sem unidade. O Kc, ele não tem unidade, é um valor, né? É um número. Então, eu tenho o perímetro aqui em quilômetro quadrado, a área em quilômetro, aliás, o perímetro em quilômetro, a área em quilômetro quadrado. Se eu estou tirando a raiz quadrada aqui, fica quilômetro. Então, cancela quilômetro com quilômetro, fica adimensional. Tá? Beleza, né? Então, ele fala assim, ó. Onde P e A são, respectivamente, perímetro e área. Beleza. Este coeficiente é um número adimensional, que varia com a forma da bacia, independentemente do seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior será o coeficiente de compacidade. Aí vem a observação. Um coeficiente mínimo igual a unidade, ou seja, igual a 1, um Kc igual a 1, corresponderia a uma bacia circular. Bacia circular. Tá? Se os outros fatores forem iguais, né? Se a gente pensar que os outros fatores são iguais, todos os outros coeficientes, as outras características forem iguais, os outros coeficientes forem iguais, né? A tendência para maiores cheias é tanto mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente. Tá? Então, o coeficiente de compacidade igual a 1 seria uma bacia perfeitamente circular, né? Você calcular o coeficiente de compacidade, o Kc, e achar 1, exatamente 1, né? 1,00, significa que essa bacia é perfeitamente circular. Se ela é perfeitamente circular, a chance de cheias nela é muito grande. Ok? Então, são esses dois coeficientes que nós temos aí, né? Para início, né? Nós vamos falar de mais depois, mas para início são esses dois aí. Alguma dúvida, gente, sobre esses dois coeficientes para a gente poder seguir adiante? Por enquanto não, Pedro, não. Não, né? Então tá bom. Vamos ver aqui, vamos sair aqui. Eu não vou continuar aqui, porque nessa apostila não tem mais, né? Ela não aborda mais características fisiográficas. Ela fala da elevação média aqui, mas nós vamos falar depois, né? Nós vamos sair dessa apostila e vamos voltar lá para os slides, né? Vamos voltar lá. Cadê? Vamos aqui nos slides. Acho que é no slide 31, né? É o slide 31.
Esse aqui. Características térmicas. Então, a bacia hidrográfica, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre características fisiográficas, fator de compacidade, índice de compacidade, né? Fator de forma. Essas características térmicas da bacia hidrográfica, né? Tem a ver com a localização da bacia, né? Então, a bacia, por exemplo, vamos pensar numa bacia lá da Amazônia, né? Uma bacia hidrográfica lá da Amazônia e uma bacia hidrográfica lá do sul do Brasil, né? Então, o comportamento é diferente, né? Porque nós temos aí condições térmicas, condições de temperatura diferentes, né? No norte do Brasil, muito mais calor, né? O ano inteiro quente, mais evaporação, mais transpiração, mais chuva, mais escoamento, né? Dependendo da situação da bacia, é claro, né? Se a bacia estiver com condições inadequadas, vamos dizer assim, condições se a bacia estiver com problema, por exemplo, de assoreamento ou de erosão, né? Então, isso vai depender. Então, o autor fala assim, ó, a localização geográfica da bacia hidrográfica é determinante das suas características térmicas. Então, a localização geográfica, as coordenadas geográficas da bacia. Onde que ela está localizada? Né? Isso determina as suas características térmicas. Assim, a variação da temperatura faz sentir-se com. Quando é que a temperatura varia na bacia? Ela varia com a latitude, né? E varia com a proximidade do mar. Então, a latitude está relacionada com a amplitude térmica anual, né? Ela é máxima nos polos e mínima no Equador. Então, a amplitude térmica, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia, por exemplo. Então, uma bacia que esteja na região norte do Brasil, a amplitude térmica é muito menor do que numa bacia que está no sul do Brasil, né? A oscilação de temperatura é maior numa bacia que está no sul, né? Bacia que está no sul, a amplitude térmica é maior. Diferença entre a temperatura máxima e mínima do dia. Então, a latitude, né? Isso está relacionado com a latitude, ou seja, bacias com latitudes menores, amplitude térmica menor. Bacias com latitudes maiores, amplitude térmica maior. Proximidade do mar. As maiores amplitudes térmicas verificam-se nas zonas continentais, áridas, enquanto que em regiões submetidas à influência marítima, apresenta uma certa uniformidade térmica. Então, a questão da maritimidade, a proximidade do mar, ela diminui a oscilação de temperatura, né? A variação de temperatura é menor. Então, a continentalidade, ou seja, a proximidade do continente, quanto mais você entra para o continente, maiores serão as amplitudes térmicas, tá? Então, assim, se você pega uma bacia que está lá no interior do Brasil, a amplitude térmica é muito maior do que uma bacia que está próxima do litoral, né? Você pega uma bacia, por exemplo, que está no litoral sul, no litoral do São Paulo, por exemplo, no litoral, né, a bacia está no litoral do estado de São Paulo, próximo ao litoral, e uma bacia que está lá no Mato Grosso, por exemplo. Então, aquela bacia que está próxima ao litoral de São Paulo, a amplitude térmica dela vai ser menor, né? Vai ter uma oscilação de temperatura menor do que aquela bacia que está mais no interior, né? Mais afastada do mar. Oi. O que é amplitude térmica? O que é amplitude térmica?
É isso? Isso. A amplitude, o que é amplitude? Amplitude é diferença, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, vamos falar que a temperatura, a previsão, né? Vamos falar assim, a previsão de temperatura para São João Evangelista é uma máxima de 30 graus e uma mínima de 15 graus. Máxima de 30, mínima de 15. Qual que é a amplitude? 15, né? 30 menos 15 dá 15. Vamos colocar outro número aqui para ficar um cálculo diferente. Vamos dizer que seja 30 graus, a máxima, a previsão da temperatura máxima seja 30 graus, e a mínima seja de 10 graus. Então, 30 graus é a máxima temperatura, 10 graus é a mínima, a previsão, né? Temperatura. Qual é a amplitude? 30 menos 10, 20. A amplitude é 20 graus. Tá? Então, essa diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura é a amplitude térmica. Tá? Entendi, obrigada. Eu posso ter isso diário, eu posso ter isso semanal, mensal, anual, né? Então, eu posso ter essas medições aí ao longo de diferentes situações. Anual, mensal, semanal, essa amplitude aí, né? Bom, outra característica térmica é a questão relacionada com a altitude, né? Então, a altitude também influencia, né? Nós sabemos que a altitude a temperatura diminui com a altitude, não é isso? Então, a temperatura diminui com a altitude. Isso é muito fácil de a gente ver, né? Por exemplo, você pega aí Rio de Janeiro e Campos do Jordão, por exemplo. Duas cidades aí, Rio de Janeiro e Campos do Jordão. No Rio de Janeiro, a temperatura ela é bem maior, né, do que a temperatura média anual, vamos falar assim. A temperatura média anual ela é bem maior do que Campos do Jordão. Se você pegar a temperatura média anual de Campos do Jordão e a temperatura média anual do Rio de Janeiro, você vai ver que a do Rio de Janeiro é bem maior. Por quê? Porque o Rio de Janeiro está ao nível do mar, né? A altitude é muito, muito baixa, praticamente zero, né? Altitude zero, nível do mar. Campos do Jordão está a 1.000 e não sei quantos metros de altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Né? Isso aí eu acho que não é novidade para ninguém. Maior a altitude, menor a temperatura. Então, por exemplo, aqui em São João Evangelista, nós estamos mais ou menos a 700 metros de altitude, mais ou menos, né? 700 e pouquinho, né? Se você comparar São João Evangelista com Rio de Janeiro, é claro que Rio de Janeiro vai ter temperatura mais alta, né? Temperaturas médias anuais aí, mais alta do que São João Evangelista. Pensando só no aspecto da altitude, né? Só no aspecto da altitude. Aí ele fala assim, ó, de uma forma geral, poderemos dizer que as regiões mais elevadas apresentam temperaturas mais baixas. Então, vamos dar outro exemplo aqui mais exagerado, né? Mais exagerado. Você pega a cidade de La Paz, por exemplo, na Bolívia, né? Que está a, me parece, 3.000 e poucos metros de altitude, e Rio de Janeiro, né? Então, La Paz, temperatura média anual muito mais baixa do que no Rio de Janeiro, porque ela está numa altitude muito maior do que no Rio de Janeiro. Tá? Pensando, então, no aspecto de altitude, nós temos esse efeito aí, de menor temperatura em altitudes maiores. Então, uma bacia que está em La Paz tem um comportamento. Evaporação, transpiração, né? Tem um comportamento bem diferente que uma bacia que está lá próximo ao Rio de Janeiro, por exemplo. Não é isso? Bom, um outro aspecto, né, também, é a questão da vegetação, né? A vegetação. Então, ele fala assim, por ação da menor fração de energia solar que atinge o solo,
e do calor absorvido pela evapotranspiração das plantas, a temperatura média anual de uma região arborizada pode ser inferior em 10 ou 20 graus a uma região desarborizada. Então, aí está um aspecto importantíssimo que a gente deve levar em conta, que é o efeito da vegetação, né, que nós já falamos um pouquinho, mas nós vamos frisar de novo. A vegetação, né, você pega uma área que é vegetada, né, uma bacia que é vegetada, uma bacia hidrográfica que é vegetada, que tem cobertura vegetal, a temperatura, né, a temperatura anual, a temperatura média anual dessa bacia, ela é bem menor, né, do que numa bacia que está desarborizada. Vamos pensar aí, duas bacias. Uma bacia que está com problema de erosão, que está sem cobertura de vegetal, né, não tem vegetação nem nada. E uma outra que está conservada, está vegetada, está coberta, está protegida. Aquela que está protegida, a temperatura média anual dela é muito menor do que na bacia que está descoberta. Ele fala aqui até de 10 ou 20 graus, né, inferior, né, temperatura. Então, assim, é um efeito muito importante a questão da vegetação da bacia. Você deve manter a bacia o mais vegetada possível, né? Manter essa bacia coberta por vegetação para diminuir aí o efeito da insolação, né? Da radiação solar sobre o solo, sobre as plantas, né? Principalmente sobre o solo, porque você vai ter uma evaporação muito grande, você vai ter evaporação também dos cursos d'água, né? Então, você vai ter uma perda de água grande. Agora, se você pensar na bacia já que está preservada, que está vegetada, você vai ter isso aí bem mais atenuado, né? Bem mais atenuado. Certo? Ok, por enquanto, né? Beleza. Já que ninguém falou nada, eu creio que está indo bem, né? Tempo. Tempo. A temperatura começa a elevar-se ao nascer do Sol e atinge o máximo 3 horas depois do Sol ter atingido a altitude máxima. Ou seja, a temperatura máxima ela não vai ser meio-dia, ela vai ser lá para 1 hora, 2, 3 horas da tarde. A temperatura máxima, né? A variação da temperatura faz sentir-se também durante o ano, segundo as estações, sendo maior ou menor conforme a localização geográfica, como atrás foi referido. Então, as estações do ano vão influenciar também, né? E também vão influenciar a localização geográfica, as coordenadas, a latitude, né? A latitude da bacia. Vai influenciar aí também nessa questão. Então, durante o período que nós, por exemplo, nós estamos entramos já, né, no outono, né? Nós já entramos no outono e as temperaturas já estão caindo. Vocês estão observando aí que a temperatura, né? Aí na cidade de vocês, provavelmente também, né? Aqui em São João também, a temperatura do dia já está mais baixa. Já não está, a temperatura não está como estava, por exemplo, em janeiro, né? Dezembro, janeiro. Lá em dezembro, janeiro, as temperaturas estavam muito altas, né? Durante o dia, por exemplo, né? Até mesmo à noite. Agora não, nós já estamos no outono, então as temperaturas já estão mais amenas. Principalmente à noite, né? À noite você tem aí temperaturas mais baixas, não é isso? Então, isso aí influencia também, né? No que diz respeito à questão, principalmente, né? De evaporação, né? Transpiração, evaporação, perda de água para a atmosfera, pela bacia. E também a questão da localização geográfica, a questão onde está essa bacia, né? Se você pegar, por exemplo, como eu disse, uma bacia no norte do Brasil,
essa questão é praticamente insignificante, porque ao longo de todo o ano, as taxas de evaporação e transpiração na bacia são praticamente quase que iguais, né? Elas são muito, muito semelhantes, porque a oscilação, a amplitude térmica é muito pequena, né? A temperatura máxima e mínima, elas são muito próximas ao longo de todo o ano. Então, seja janeiro, ou julho, ou dezembro, você chega lá, por exemplo, em Manaus, né? Então, as temperaturas são muito próximas, né? É sempre na casa dos 30 e poucos graus aí, o ano inteiro. Não varia, né? Então, a localização geográfica também é muito importante nesse aspecto também, né? Bom, ocupação e uso do solo. Bom, o que acontece? Ele fala assim, ó, pode-se dizer, né, que uma bacia coberta por uma floresta, veja bem, uma bacia coberta por uma floresta produz menos escoamento superficial do que uma bacia sem árvores, né? É claro, né? Uma bacia coberta por uma floresta, ela produz menos escoamento superficial do que uma bacia sem árvores, uma bacia sem vegetação, né? Então, a vertente gramada libera água em taxas e volumes menores, porque parte da água será infiltrada no solo, e devido à maior rugosidade da superfície gramada. Então, o que é isso? A água vai escoar, né? E vai infiltrar. Ela vai escoar com menos intensidade, vai infiltrar com mais força, né? Devido também à rugosidade da superfície gramada. O que é essa rugosidade? A rugosidade é o seguinte: quanto maior a rugosidade, melhor. Então, uma bacia vegetada, ela tem uma rugosidade maior do que uma bacia não vegetada. Essa rugosidade faz com que a água vá escoando e encontrando obstáculos e sendo forçada a infiltrar o solo. Então, essa água, praticamente quase toda a água, ou boa parte da água que vai escoar, vai infiltrar. Ela começa a escoar, já infiltra. Isso é bom, né? Quanto mais água infiltra na bacia, no solo da bacia, melhor para a gente, porque a gente está conservando o solo e conservando água. Eu estou impedindo que essa água escoe e continue escoando, causando erosão, causando problemas. Ele fala assim, o escoamento será mais lento, né, numa bacia rugosa, com mais rugosidade. Conclui-se, então, que o escoamento em superfícies impermeáveis resulta em maiores volumes e tempo de deslocamento menores do que o escoamento em superfícies permeáveis com as mesmas dimensões de declividade. Então, por exemplo, se o escoamento, né? Se eu tenho uma superfície impermeável, o escoamento vai ser muito maior, né? O escoamento é muito maior numa superfície impermeável do que numa superfície permeável, né? Então, o tempo, isso vai resultar em volume maior de escoamento e tempo menor de deslocamento, né? Ou seja, está escoando, a água está escoando na superfície impermeável. O tempo de escoamento é pequeno, porque rapidamente essa água escoa. A superfície é impermeável, então rapidamente a água escoa, o tempo de escoamento é menor e o volume de escoamento é maior, né? Eu tenho muita água escoando e um tempo de escoamento pequeno. Tempo pequenininho. Rapidamente essa água escoa. Tá? Então, tudo aí levando você a concluir que a impermeabilização da bacia ela é altamente prejudicial, né? Eu devo evitar isso aí, cobrir o solo com vegetação, isso aí. Nesse sentido aí, o raciocínio. O tipo de cobertura, né?
Nós vamos parar um pouquinho antes, gente, uns 15 minutos antes, tá certo? 10h30 agora, a hora que for 10h45, tá? Nós vamos dar uma parada. Vamos dar uma paradinha aí, tá? Então, o tipo de cobertura e uso do solo é especialmente importante para a hidrologia. Tipo de cobertura e uso, né? Então, eu vou ter lá, por exemplo, um solo com cobertura por árvores, um solo com cobertura por arbustos, ou então por ervas, subarbustos, etc. E o uso do solo. O solo que é usado para silvicultura, o solo que é usado para agricultura convencional, o solo que é usado simplesmente para preservação ambiental, né? Então, tem vários usos do solo. O solo que é usado para pastagem, para culturas anuais, para culturas perenes, e aí vai. Então, nós precisamos conhecer exatamente o tipo de cobertura, né, também do solo, e o uso do solo, que eu acabei de explicar. Muitas questões problemáticas em projetos hidrológicos resultam da expansão urbana, né? Logo, como eu disse para vocês em outra oportunidade, né, nós vamos ter mais no final do curso exatamente a questão da hidrologia urbana, né? Nós vamos falar da hidrologia urbana. Normalmente eu peço para vocês alguma coisa relacionada a isso, né? E é muito importante a questão desses aspectos hidrológicos na área urbana, né? Na área das cidades. A porcentagem do solo impermeabilizado é comumente usada como indicador do grau de desenvolvimento urbano, né? Então, se o solo é muito impermeabilizado, isso é um indicador do grau de desenvolvimento urbano, né? Infelizmente. Cidades muito desenvolvidas, elas têm um grau de impermeabilização muito alto, né? Você pega São Paulo, por exemplo, o grau de impermeabilização é muito alto. Muita impermeabilização, muito asfalto, né? Muita cobertura aí, solo, por esses materiais impermeáveis, asfalto, calçamento, né? Tudo isso vai impermeabilizar o solo. Áreas residenciais com alta densidade de ocupação têm taxa de impermeabilização variando entre 40% e 70%. Certo? Então, as áreas residenciais, né? Com alta densidade de ocupação. Tem taxas de impermeabilização variando de 40% a 70%. Áreas comerciais e industriais são caracterizadas por taxas de impermeabilização de 70% a 90%. Então, é mais ainda, né? Áreas comerciais e industriais. Então, as áreas urbanas têm alta impermeabilização, tá? Solo impermeável, ou impermeabilizado, né? Isso nós falaremos com mais propriedade lá em hidrologia urbana, né? A impermeabilização de bacias urbanas não está restrita à superfície. Os canais de drenagem são normalmente revestidos com concreto, de modo a aumentar a capacidade de escoamento da seção transversal do canal e remover rapidamente as águas pluviais. O revestimento dos canais é muito criticado, já que este tipo de obra transfere os problemas de enchentes de áreas a montante do canal para áreas adjuntantes. Então, é exatamente isso. Você vê numa cidade, normalmente uma cidade é um ribeirão, né? Um ribeirão, né? Água da chuva. Ele é feito de concreto, né? Impermeabilizado, também, porque já que ele é impermeabilizado, ele é concretado, não tem problema do talude, né?
Você faz nas laterais e embaixo. Então, isso impede o quê? Impede que a água que está escoando ali dentro, que ela infiltre, né? Não tem como essa água infiltrar. Como que ela vai infiltrar? É isso? Por quê? É tudo concreto. É concreto nas laterais e concreto embaixo. Não tem como a água infiltrar. Então, isso vai fazer o quê? Porque se não está infiltrando, aquela máxima nossa, né? Se não está infiltrando, vai escoar, né? Então, no caso dessas cidades aí, se a água não está infiltrando, vai escoar. Fez um barulhinho aqui, deixa eu ver se caiu alguma coisa aqui, gente. Se a gravação caiu, o que aconteceu? Deixa eu ver se está tudo normal aqui. Ainda tá gravando, Claudiano. Está tudo normal? Acho que está gravando normal, né? Não, beleza. Então tá normal aqui. Nós temos 4 alunos somente online, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir, né? Daqui a pouquinho nós vamos parar, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Esses canais, né, eles são concretados e são impermeáveis, são impermeabilizados. Então, não existe infiltração de água no solo. Isso vai trazer um problema sério de inundação, né? Posso ter problema sério de inundação, problema de enchente. Porque essa água que está escoando, né, a água que, por exemplo, a água que vem da chuva vai escoar, toda a água vai escoar. Nenhuma parte dessa água vai infiltrar. Então, eu vou ter um volume de água muito grande, causando aí as cheias, né? Bom, aí ele já muda o assunto, né? Agora aqui ele já está falando de outro assunto, que é a questão da precipitação, né? A precipitação. Vamos falar um pouquinho, né, gente, sobre essa questão da precipitação, para a gente poder, né, deixa eu ver aqui, para a gente poder encerrar por hoje, vamos falar um pouquinho da precipitação aí. Então, a precipitação, né, quando a gente fala lá da bacia hidrográfica, a gente fala da hidrologia, a gente mostra o ciclo da água, né, o ciclo hidrológico, que eu já mostrei para vocês em outra aula, o ciclo hidrológico. Então, no ciclo hidrológico, um dos processos que nós temos é exatamente a precipitação, né? Então, a precipitação é um dos processos que acontece na bacia hidrográfica. O que vem a ser a precipitação? A precipitação pode ser o quê? Pode ser chuva, né? Normalmente é chuva para a gente, né? Pode ser chuva, pode ser neve, pode ser granizo, né? Pode ser orvalho, que assume um papel menor, né? Então, principalmente para a gente aqui é chuva, né? Para a gente aqui nos trópicos é chuva. Quando a gente fala de precipitação, a gente está falando de chuva. Com relação à hidrologia, apenas chuva e neve são importantes. Então, ele vai tratar basicamente de chuva, né? Já que para o Brasil a neve não é significativa. Então, precipitação. Vamos falar um pouquinho de precipitação. As características principais da precipitação são o seu total, duração e distribuição, temporal e espacial. O total precipitado não tem significado se não estiver ligado a uma duração, né? Então, a precipitação, né, nós temos que caracterizar essa precipitação. Vamos caracterizar, né? Caracterizar a precipitação. Para caracterizar a precipitação, nós temos que falar o total precipitado, quanto que choveu, né? Quanto que choveu, quanto que durou a chuva e a distribuição da chuva, né? Como foi a distribuição dessa chuva aí? Então, por exemplo, nós falamos assim, a precipitação ocorrida na área da bacia hidrográfica do São Nicolau, na microbacia do São Nicolau, a precipitação foi de 50 milímetros. Falei assim, né? 50 milímetros de chuva. E aí? Será que é muito? Será que é pouco?
Bom, quando eu falo que a precipitação foi de 50 milímetros, eu estou falando do total precipitado, né? Do total, né? Esse total aqui, ó. 50 milímetros. Choveu. Bom, não tem muito sentido eu falar só do total precipitado. Eu tenho que falar quanto tempo durou a chuva, né? Quanto tempo durou. Então, por exemplo, se eu falo que o total precipitado foram 50 milímetros, aí eu falo assim, o total precipitado foi 50 milímetros em 24 horas. Aí sim. Aí eu tenho uma informação importante, né? Que é o total que precipitou em tanto tempo de duração. Então, o total e a duração, eles estão ligados, né? Eu tenho que ter a informação da duração da chuva. Não importa, não tem muito sentido, vamos falar assim, não tem muito sentido eu falar só do total, o total precipitado. Eu falo do total precipitado, mas eu tenho que falar o tempo que durou a chuva. 50 milímetros em 24 horas. Aí sim. Por quê? Quando eu falo do total e falo da duração, eu vou calcular a intensidade. Aí sim, a intensidade é um elemento importantíssimo, né? Então, 50 dividido por 24 vai dar 2 e pouquinho, né? 2 e pouquinho, mais ou menos, né? 2 e pouquinho. Então, a intensidade vai ser 2, alguma coisa milímetros por hora, né? Milímetro por hora. Então, a intensidade da chuva, ela é um elemento muito mais importante do que o total. O total é importante, só que a intensidade me traz muito mais informações, né? Quando eu falo que a intensidade da chuva foi de 30 milímetros por hora, é muito mais importante eu falar isso do que falar que a chuva foi de 100 milímetros. Né? Se eu falo que a chuva foi de 100 milímetros, mas eu falo assim, já vem logo a pergunta, mas em quanto tempo? Em quanto tempo foi essa chuva? Você não falou, né? Você precisa falar qual foi o tempo de duração da chuva. Você precisa ter essa informação aí. Tá? Então, precipitação, você precisa do total, da duração e da intensidade. Beleza? Acho que ficou claro, né? Ficou? Beleza. Bom, então, eu estou aqui, gente, com o tempo. Vamos parar por aqui, porque já está dando tempo aqui. Nós vamos disponibilizar para vocês essa aula, né? Ao longo da semana eu disponibilizo essa aula. E vocês não esqueçam de mandar o trabalho até na quarta-feira, né? Não deixe para mandar na última hora, não, porque pode dar algum problema na internet, algum problema no computador, sei lá. E aí, vocês vão poder acessar a aula, né? Posteriormente, e ter esse contato aí com o que já foi falado e tudo mais, esclarecer alguma coisa, né? E vamos fazer assim. Bom, e nós seguiremos falando de precipitação na próxima aula, né? E vamos entrar também falando sobre as características fisiográficas que ficaram faltando aí para a gente poder complementar, né? Bom, estamos aí com 10 horas e 43 minutos, nós vamos parando então por aqui, né? Com a aula de hoje, hidrologia para a turma Engenharia Florestal 181, agradecendo a todos que ficaram até agora, né? E um abraço a todos e voltaremos, se Deus quiser, na próxima aula. Tá? Então, eu vou parando a gravação aqui. Sim. Em relação, estou olhando na plataforma, da sua atividade da resenha da Cachoeira das Pombas, lá na plataforma marca que ela para ser entregue até sábado agora, se não me engano, daqui 4 dias. Você vai mudar essa data ou não? Deixa eu explicar para você o seguinte aqui, ó. É o seguinte, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na página da disciplina. Ó, é o seguinte. Aqui, ó, nós estamos aqui nessa semana quarta, né? Quarta semana, de 3 de maio a 7 de maio. Está aqui, né? Então, o que acontece? Olha só,
Aqui, eu falei na aula gravada, acho que é por isso que vocês não estão sabendo. Tá aqui, ó, quinta semana. A quinta semana está desatualizada, olha aqui, ó. Não é para vocês entrarem na quinta semana, não. Essa quinta semana, desconsidera essa quinta semana que eu tenho que atualizar. Eu estou atualizando passo a passo. Entendeu? Então, a quinta semana aqui, ó, tá aqui, ó, 31 de agosto a 4 de setembro. Tá desatualizado isso. Eu tenho que atualizar, né? Tá aqui, ó, desatualizado, ó. Não é para entrar aqui, ou seja, não é para fazer nada do que está aqui. Tá vendo, ó? Esse artigo da Cachoeira das Pombas não é para fazer, envio da resenha não é para fazer, até porque está aqui, ó, envio até 4 de setembro, de 4 de setembro até 8 de setembro. Então está tudo desatualizado isso. Isso aqui eu vou arrumar, eu vou ajeitar essa semana. Isso vai ficar ajeitado para a semana, a próxima semana, né? Então, essa da Cachoeira das Pombas não é para fazer. Vocês vão seguir no conteúdo só até aqui a quarta semana, por enquanto, nessa semana agora, né? Nessa semana que nós estamos, vocês vão até aqui, quarta semana somente. Tá entendido? Ah, sim, Claudinão, entendi. Tranquilo, muito obrigado, viu? Beleza. Tá ok, então. Então, um abração, gente. Até a próxima e boas aulas para vocês aí. Bons estudos. Obrigada, Claudio. Falou, até mais.